Bom dia. Essa é a nossa primeira aula de eletromagnetismo 1. Tá? Eu vou fazer uma apresentação do curso, tentar dar o panorama para vocês do que a gente vai aprender, por que a gente vai aprender, em qual ordem a gente vai aprender. Tá? E, por favor, todas as dúvidas que vocês tiverem, vão perguntando ao longo da minha explicação e a gente vai discutindo. Tá? O curso é presencial, normal agora, né? E, como eu disse no curso anterior, quem estava aqui já sabe, eu pretendo dar 3 provas, tá? E eu vou dividir os assuntos pela metade. Então, provavelmente, a primeira prova a gente vai fazer depois de eletrostática, em que nós vamos ver também as técnicas mais avançadas de soluções de problemas de eletrostática, certo? Isso aí dá mais ou menos o primeiro terço do programa e acho que é um bom momento de fazer prova. Aí as próximas a gente vê mais para frente, tá? Assim como em física e matemática, eu pretendo já passar a lista de exercícios toda para vocês o mais cedo possível, todas elas, tá? Com um prazo tentativa, e aí a gente pode ajustar esse prazo de acordo com a necessidade de vocês, tá? Outra coisa é que a minha experiência no passado foi muito ruim com lista tirada do livro, porque esses livros mais usados tem milhões de manuais na internet e tem gente que, às vezes até a pessoa não tem má intenção, mas às vezes tem, vai saber. Mas a presença do formulário pronto, às vezes é uma tentação muito grande, entendeu? E um exercício importante, em todo exercício de física, é você tentar resolver o exercício sozinho, o máximo que você puder, antes de tentar pegar ajuda com alguém. Mesmo quando você tem ajuda com um professor numa aula de exercício, ou um monitor, quando você faz um esforço grande antes, a hora que o monitor ou a leitura da resposta, que você vai ler a resposta, vai deixar as coisas muito mais claras para você, certo? Então, esse esforço é necessário. Então, eu pretendo fazer listas da minha cabeça, ok? Além disso, sexta-feira a gente tem uma aula de exercícios, e logo que eu cheguei na UEL, eu dei algumas aulas e depois começou a pandemia, então eu não consegui implementar, mas a minha ideia é fazer um esquema de rotação obrigatório, em que toda aula de exercício, um de vocês vai ser selecionado para ir no quadro resolver exercício. Tá? Isso eu acho que é importante para vocês, por mais que eu entenda que tem gente mais tímido, menos tímido, eu acho que isso é uma barreira essencial, porque ciência, né, se faz em comunidade, ninguém faz ciência sozinho. Né? Então, saber se comunicar, saber se apresentar, saber tirar dúvidas, saber escutar a dúvida do outro, tentar responder, são ferramentas essenciais. E esse curso, de certa forma, é o primeiro curso mais profissional que vocês vão ver. Uma física que começa a semelhar com a física de verdade que se faz hoje em dia, certo? Então, acho que é importante que vocês, caso ainda tenham essa questão da timidez, da falta de traquejo em fazer pergunta, é bom que vocês desenvolvam. Então, eu vou fazer essa aula sexta-feira, tá ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Isso, esse é um curso de 90 créditos, 90 horas, né? Então a gente tem, toda sexta-feira tem uma aula de exercício às 10 da manhã, tá? Mas da grade? É da grade. Isso, Eletro 1 tem 90 horas. Vai cair agora com a mudança e reformulação do bacharelado, mas esse vai ser o último com 6 créditos, né? Tá? Tanto que essa aula é prática, então eu nem posso, em princípio, claro que eventualmente eu posso dar um pouco de matéria na sexta-feira, mas essa terceira aula na semana é uma aula restrita para a prática. Só que o que é prática em eletromagnetismo 1? Né? É fazer exercício. Então a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer na sexta-feira. Tá? Então vocês vão ter um monitor, acho que não tem ninguém aqui que não estava antes, mas de qualquer forma, quem não sabe ainda, tem um monitor que vai ser o Arthur, tá? Ele vai pegar o número de vocês para fazer um grupo de WhatsApp. Quem não gostar de um grupo de WhatsApp pode se comunicar só pelo Classroom, tá? E talvez tenha mais um monitor. Eu não sei ainda, tem um aluno meu que entrou no mestrado agora, que estava querendo ser monitor também. E é bom porque mais gente para tirar dúvidas para vocês e também para corrigir lista, então as coisas ficam mais fluidas assim, tá? Tá? Vocês encontram já no Classroom o programa do curso. Qualquer dúvida vocês podem tirar aqui comigo. E é isso, tá? Para mim acessar, pessoal, eu prefiro dúvidas no Classroom. Na verdade, eu não entro nesses grupos porque eu acho que a vida ia ficar impossível, tá?
Então, mandem dúvidas no Classroom, porque aí todo mundo pode ler, eu respondo para todo mundo. Se eu vir que é uma coisa que está realmente tendo... Está sendo difícil para vários de vocês, eu posso separar um pedaço de uma aula para fazer uma explicação sobre a questão que vocês estão trazendo, assim por diante, tá bom? Então, eu acho legal a comunicação pelo Classroom mesmo. Tá? Mais alguma coisa? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Bom, então, o curso de eletromagnetismo, ele é um curso que eu acho muito bonito. Porque da forma que ele é estruturado, a gente vê duas coisas. A gente vê, o nascimento de uma teoria física através do empirismo, tá? E depois uma teoria física completamente fechada, matematicamente consistente. Né? Então a gente vai ver primeiro como que a gente se depara com o fenômeno físico pela primeira vez, que é através do experimento, né, de descrições fenomenológicas do experimento, ou seja, eu tenho aquele experimento, eu boto uma carga aqui, ou uma coisa que eu vou chamar de carga, ela se movimenta, eu meço aquele movimento, eu não sei direito por que está acontecendo, eu repito de um jeito, repito do outro, tento encontrar uma relação comum entre os movimentos, certo? Daí eu começo a tirar uma estrutura fenomenológica, ou seja, uma fórmula que se adapta àquele fenômeno especificamente, mas não necessariamente é deduzida de primeiros princípios. Tá? Depois que eu tenho um conjunto grande de fórmulas de fenomenologia, eu consigo tentar extrair um arcabouço matemático comum para aquelas coisas. Tá certo? E você vai ver que você vai começar a reduzir muito o número de axiomas ou de pressupostos da sua teoria. Antes você precisava falar lei de Coulomb, lei daqui, lei disso, lei daquilo. Separadamente, você começa a reduzir e encontrar um conjunto de axiomas básicos dos quais, né, a partir dos quais você extrai todas as outras conclusões que você tinha antes. Certo? Então, eu acho muito legal por causa disso, porque a gente vê as duas pontas da física, né? A física começando e a física terminando. Né? É claro que, sei lá, desde o começo do século XX, a física começou a ser feita de um jeito diferente. Né? Tem um paper muito importante do Dirac que ele fala, né, que hoje você é capaz de fazer física simplesmente tentando encontrar extensões lógicas de formulações matemáticas pré-existentes. Então, antigamente o que você precisava necessariamente ir para o laboratório, fazer um experimento e encontrar um fenômeno novo, hoje, como a gente tem um conjunto muito sólido de teorias, você consegue usar aquelas teorias e as extensões lógicas dela para, tentar adivinhar novos fenômenos da natureza. Na esperança de que aquela estrutura matemática que você tinha, ela é tão proximamente ligada à natureza, de que nela contém mais informações da natureza do que você sabia. Né? Então, por exemplo, é assim que o Dirac encontra lá a existência do pósitron. Né? Ele achava que era o próton, mas eventualmente eles descobrem que é o pósitron, fazendo uma extensão lógica de uma teoria. Ele tenta quantizar, tenta encontrar uma teoria quântica numa situação relativística, e aí ele encontra uma série de problemas com a equação de Klein-Gordon, encontra a equação de Dirac, e na equação de Dirac, porque ele estava tentando resolver aquele problema, ele encontra que existe uma solução extra, essa solução extra, eventualmente, ele percebe que é uma solução de uma outra partícula, que se dá, então, a existência do pósitron. Nesse paper especificamente que eu estou falando, é o paper que ele discute o monopolo magnético. Né? Então, ele fala que se a gente quisesse ter um monopolo magnético, o que a gente teria que botar na nossa teoria? Né? E aí daí você pode encontrar uma série de resultados interessantes, por exemplo, a quantização da carga elétrica, que você consegue provar como resultado, caso existisse o monopolo magnético. Né? Então, só para dar um panorama mais moderno, né, de que hoje em dia também se faz física puramente teórica nesse sentido. Tá? O que não quer dizer que seja uma boa ideia você não entender nada de experimento. Tá certo? Isso é uma tradição que eu acho que a gente tem um pouco no Brasil, que eu acho ruim, que é o teórico pela teoria, entendeu? E se você pegar os teóricos mais famosos, você vai descobrir que eles, na verdade, entendiam muito do experimento. Talvez eles não soubessem fazer o experimento, ou não soubessem ali o detalhe do mecanismo, do detector, do que quer que seja. Mas ele entendia muito bem os números, os valores, as escalas, o que estava acontecendo. Certo? Então, quem quer ser teórico, eu aconselho não esquecer totalmente dos experimentos, né, das observações, dos números, né, da realidade. Ou seja, você quer fazer uma coisa que eventualmente vai ser um mapa entre a realidade e uma fórmula matemática.
Mais ainda no presente, você quer uma coisa que seja um mapa entre a realidade, uma fórmula matemática e uma implementação numérica da fórmula matemática. Que aí é um passo bem diferente do que vocês estão acostumados, porque entre essas três coisas a relação não é nunca 1 para 1 e nunca é simples, tá certo? Então, você consegue mapear então a sua realidade na fórmula matemática e depois a fórmula matemática num programa de computador que vai calcular números ali. Só que essa relação não é simples, certo? Então, bom, vamos começar agora a falar do conteúdo do curso. Alguma dúvida? Então, a gente vai começar com uma breve não, talvez um pouco longa revisão de análise vetorial. De Gibbs, tá? Isso aqui, pessoal, é uma versão simplificada de geometria diferencial. Tá certo? Na verdade, ela é mais do que simplificada, né? O Gibbs, quando ele formulou a análise vetorial, ele escondeu duas estruturas adicionais dentro de duas que vocês já conheciam, certo? Então, vocês viram lá no cálculo, não sei se vocês viram com esse nome, mas vocês viram lá campos vetoriais, por exemplo, você pode pegar campos escalares, e vocês viram, talvez, campos pseudo-vetoriais, ou pelo menos viram um produto vetorial, cujo resultado é um pseudo-vetor, né? E pseudo-escalares, tá certo? Mas essas quatro estruturas, na verdade, elas não precisam ser misturadas dessa forma, né? O que, na verdade, você tem aqui no espaço tridimensional, você tem pontos, você tem planos, né? E você tem volumes, tá certo? E cada um desses objetos pode ser descrito com uma estrutura matemática diferente, né? Uma função que associa a um número a cada ponto do espaço é uma função escalar. Tá certo? Uma função que associa a um vetor a cada ponto do espaço é uma função vetorial. Tá certo? Mas eu posso ter uma função que associa a cada ponto do espaço um plano. Você não tem um segmento de reta, você tem um segmento de plano também. Tá certo? Só que existe uma coincidência no espaço tridimensional. No espaço tridimensional você tem três direções, x, y, z. Só que você tem três planos possíveis também. XY, YZ e XZ. E você consegue construir todos os planos a partir desses três. Se você fosse para 4 dimensões, se a gente por acaso vivesse num espaço quadridimensional, nós teríamos 4 direções no espaço, tá? Mas a gente teria todas as combinações de planos aqui, seriam 6. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 e 3 com 4. Tá certo? Então você não teria esse mapa tão simples entre vetores e planos. No caso tridimensional, é o único caso que isso acontece. Tá? Então, o produto vetorial que a gente vai ver, e isso a gente vai revisar, ele, na verdade, ele te dá uma noção de plano. O campo magnético está associado a um plano, e não a um vetor. Tá certo? Só que, eu não sei, imagino que ele, por achar ser mais simples, introduzir menos objetos matemáticos, o Gibbs propôs essa análise vetorial, onde você colapsa esses objetos. Você passa a chamar agora o que seria plano de pseudo-vetor e o que seria volume de pseudo-escalar. Certo? A gente vai ver isso tudo com mais detalhe, tá bom, pessoal? Mas é só para dizer para vocês o que é isso aqui. É a arena que a gente vai trabalhar, é a arena da geometria diferencial de espaços euclidianos tridimensionais. Tá certo? E eu vou tentar deixar bem claro para vocês que eletromagnetismo que vocês veem, 90% do que vocês estão vendo é geometria. Eletromagnetismo é uma coisinha ou outra que vocês estão vendo ali. É uma carga elétrica ali, é um ε0, tá? E que o resto do que está aparecendo na fórmula é consequência da geometria. No sentido de que se você fizer eletromagnetismo em espaços-tempos curvos, aquelas fórmulas todas não valem mais. Vão ser as fórmulas, então, associadas àquela geometria que você está trabalhando, e não mais a geometria euclidiana, que é a que vocês estão acostumados. Tá? É a geometria em que você mede a distância entre dois pontos com coordenadas cartesianas como raiz do quadrado da diferença das coordenadas. Né? Da soma dos quadrados da diferença das coordenadas. Tá certo? Isso é o que a gente chama de geometria euclidiana. Tá certo? Ok, então a gente vai ver
A gente vai ver cálculo diferencial, então a gente vai ver derivada, quer dizer, obviamente a gente não vai ver derivada, eu supor que vocês sabem como é que deriva uma função, mas a gente vai ver então como é que a gente estende a noção de derivada para agir nesses espaços com essa geometria. Então, vão ter a ver com, né, com o que vocês estão acostumados, que é o gradiente, o laplaciano, o divergente, né? Todos os operadores diferenciais estão associados à geometria desse espaço especial, que é o espaço que a gente experimenta no planeta Terra aqui como humanos. Certo? A gente vai ver cálculo integral. Novamente, é a extensão da noção da integração unidimensional que vocês estão acostumados, para agora fazer medidas de objetos geométricos extensos, né? Ou sejam planos, sejam curvas e sejam volumes. Tá? Coordenadas curvilíneas. Tá? Que é basicamente a gente tentar se livrar um pouco da coordenada cartesiana. Eu vou tentar ressaltar bastante por que a gente é tão viciado na coordenada cartesiana, tá certo? Mas como a gente pode se livrar disso e ir para coordenadas curvilíneas, que quem também estiver fazendo o curso de Física Matemática, eu vou tentar fazer conexões entre as duas coisas, para vocês talvez até tenham uma extensão, uma clareza maior do que aquelas coisas que eu vou falar lá em Física Matemática 2 significam quando você faz uma aplicação prática, ok? Então, as coordenadas curvilíneas nada mais são do que cartas arbitrárias, tá certo? Que não tem nenhum tipo de característica especial. Enquanto as coordenadas que a gente tem de partida, que são as coordenadas cartesianas, elas têm uma certa estrutura especial nelas, que, claro, podia ser estendida para qualquer outra coordenada, mas que fica mais simples nas coordenadas cartesianas, certo? E a gente vai ver delta de Dirac. Tá? E isso aqui, pessoal, é muito importante, porque a delta de Dirac é o que a gente usa para duas coisas. Uma, modelar uma coisa muito especial na física, que é a partícula pontual. Então a gente precisa primeiro entender o que a gente quer dizer quando a gente fala de partículas pontuais, que sentido físico tem esse. Porque aposto que todos vocês que gostam de física já se perguntaram qual o sentido físico de uma partícula pontual. Né? Como é que uma partícula não tem extensão, não tem volume, não tem nada? Né? Quando eu falo que eu estou tratando uma partícula pontual, o que eu quero dizer na prática, como físico, não como matemático? Né? Então, a delta de Dirac nos serve para fazer um modelo dessa coisa, a gente vai entrar no detalhe do que significa fisicamente ela, tá? E a delta de Dirac, ela é a ferramenta que nos permite fazer isso, né? E, além disso, quando a gente trabalha com problemas que são extensos, a gente, como vocês vão viver repetindo várias vezes, a gente sempre vai pegar uma solução simples e estender para um caso complicado. E também é a delta de Dirac que nos permite fazer isso. Ou seja, eu consigo, então, determinar uma série de resultados para partículas pontuais. Mas agora eu não quero mais partículas pontuais, eu quero uma partícula extensa, eu quero um corpo extenso com uma distribuição de carga. Então é através, de certa forma, da delta de Dirac que você consegue ampliar aquela solução que valia para uma partícula pontual agora para um corpo extenso. Certo? Então ele faz esses dois papéis. Matematicamente está relacionado com aquelas funções de Green que a gente vai ver no curso de Física Matemática lá para o fim. Tá certo? Na verdade, a primeira coisa que vocês vão ver em eletromagnetismo são funções de Green, sem saber. Tá? A gente só vai ser apresentado formalmente para elas lá, mais ou menos no segundo terço do curso. Ok? E, finalmente, decomposição de campos vetoriais. Isso aqui, pessoal, também é essencial para a física como um todo, tá? Pode parecer uma coisa meramente técnica, mas, na verdade, tem muito mais física aqui do que vocês imaginam. Frequentemente, quando a gente está fazendo uma descrição de um objeto físico, aquela descrição está associada ao espaço que a gente habita. Né? Então, eu tenho aqui o eletromagnetismo habita o espaço tridimensional, então eu tenho um campo, o campo vai ser um campo vetorial, vão ser vetores aqui, tá certo?
Só que muitas vezes, por exemplo, para escrever um vetor aqui, eu preciso então de 3 funções, né? Uma função que vai me dar a coordenada x, a outra y, a outra z, e cada uma dessas funções com uma função de x, y, z. Tá certo? Só que imagina que, dinamicamente, eu não tenho necessariamente 3 graus de liberdade. Eu posso ter 2, eu posso ter 8. Tá certo? Ou seja, não existe uma necessária paridade ou associação direta entre a dimensão do espaço em que você está descrevendo um certo objeto e o número de graus de liberdade dinâmicos que ele tem. Tá certo? Então, quando a gente começar a estudar a decomposição dos campos vetoriais, a gente vai ver que os campos vetoriais eles podem ser escritos em termos de outros campos vetoriais ou de campos vetoriais que têm características particulares. Tá certo? E a gente usa isso para circundar os graus de liberdade dinâmicos da teoria. Tá certo? O mais engraçado disso tudo é que vocês vão ver, quando a gente chegar lá no final do curso, em eletrodinâmica, que tudo que vocês viram não é eletromagnetismo do ponto de vista do grau de liberdade intrínseco do eletromagnetismo. Tá certo? Porque, veja, do ponto de vista do que vocês já viram, eu tenho uma carga, aquela carga produz um campo eletrostático, eu posso calcular aquele campo eletrostático. Tá certo? Então aí você pode se perguntar, que foi uma pergunta, por exemplo, que o Feynman fez. Será que o campo eletromagnético existe? Ou ele é simplesmente a resposta, ou a maneira que eu resolvi descrever da resposta do efeito daquela presença daquela carga? Certo? Será que existe uma coisa que se chama eletromagnetismo? Ou, na verdade, existe a carga elétrica que está produzindo uma coisa, não está produzindo não, que é uma coisa e que tem um certo efeito. Tá certo? Então, na eletrostática, você nem percebe que, na verdade, existe o campo eletromagnético. Porque eu posso te fazer a seguinte pergunta. Eu posso ter essa carga aqui, e essa carga define um campo eletrostático. A pergunta é, isso define exatamente o campo eletromagnético que eu posso ter nessa sala, por exemplo? Digamos que eu tenho essa sala, e no meio dessa sala a única coisa que eu tenho é uma carga elétrica, que está pregada no espaço-tempo. Tá certo? Isso me determina unicamente o campo eletromagnético na sala? O que vocês acham? Nesse contexto específico, fenomenologicamente, você poderia dizer que a partícula de fato está definindo o campo magnético, o campo elétrico. No entanto, acho que não tem outras possibilidades de ter outros fenômenos que poderiam também afetar os campos. Você poderia ter, digamos que, vamos ser um pouco mais preciso, eu tenho minha carga aqui, eu tenho essa sala e eu defino as condições de contorno. Eu digo ali que aquela parede ela tem que ter campo zero, porque ela é totalmente opaca, não passa ondas eletromagnéticas por ali, tá certo? Isso ainda não definiria unicamente o campo eletromagnético dentro da sala, porque você pode ter uma onda eletromagnética, você pode ter uma onda de rádio passando aqui. Tá certo? Então, o que está acontecendo é que você tem o campo eletromagnético, que é resposta à presença de cargas ou cargas em movimento, que é o campo eletrostático, magnetostático, tá certo? E você tem todo o resto do campo eletromagnético que não é necessariamente resposta à presença dessas coisas. Ou seja, você pode ter um universo sem carga elétrica com campos eletromagnéticos. Né? Contanto que o lado direito das equações de Maxwell, que a gente vai ver mais para frente, seja igual a zero, qualquer solução que esteja ali é possível. Tá certo? Então, essa é a dinâmica verdadeira. Verdadeira não é uma boa palavra. Essa é a dinâmica própria do eletromagnetismo. Tá? E várias das teorias têm essas duas coisas. E parte disso a gente vê na decomposição dos campos vetoriais. Tá certo? Vai ter um pedaço do campo eletromagnético que é totalmente definido pela presença da carga e um pedaço que não é. Tá certo? Isso aí está associado a teorias de calibre, que a gente chama, e depois as extensões dessas teorias de calibre nos permitiram escrever a teoria eletrofraca, depois a cromodinâmica quântica, tá certo? Uma série de outros resultados físicos vêm de teorias de calibre, em que você não tem necessariamente uma paridade, uma relação direta entre o número de graus de liberdade dinâmicos e a geometria do que você está descrevendo. Certo? E esse calibre é esse espaço entre essas duas coisas que você tem que trabalhar.
Ok? Claro, isso tudo é só uma apresentação do curso, tá, pessoal? Não é para vocês estarem entendendo o que eu estou falando 100%. É só para vocês terem uma ideia e projetarem na cabeça de vocês aquilo que eu vou falar. Ok? Beleza? A gente vai ver em eletrostática. A gente vai ver, né, aquilo que eu falei para vocês, o empírico, para a teoria. A gente vai ver, então, começa com lei de Coulomb. Campo elétrico, né? E naquela ideia, a gente vai ver o campo elétrico e vai ver que ele parece, no começo, ser uma mera um objeto matemático que ajuda a descrever alguma coisa associada à carga, certo? A gente só vai ver a dinâmica própria do campo elétrico lá no fim, certo? Meios e contínuos. A gente vai ver potencial. Trabalho energia. E, finalmente, condutores. Tá? Aqui, pessoal, eu não tenho clareza ainda, a gente vai ver, dependendo do andar da carruagem, se a gente faz uma prova depois disso ou uma prova depois do próximo conjunto de assuntos que a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui as técnicas. As técnicas de cálculo. A gente vai ver problema de condição de contorno. Tá? O problema de condição de contorno, pessoal, é basicamente o problema, se vocês quiserem pensar assim, equações diferenciais parciais, tá certo? E como que a geometria, que agora vai aparecer dentro do nosso problema através da condição de contorno, altera as possíveis soluções que a gente tem do nosso problema, tá certo? Então, é justamente aqui a gente começa a ver claramente a união entre geometria, como que a geometria influencia as várias estruturas matemáticas que aparecem no eletromagnetismo, na eletrostática pelo menos. Ok? A gente vai ver também método das imagens. A gente vai ver separação de variáveis. E a gente vai ver expansão multipolar. Cada uma dessas técnicas aqui, ela é importante porque ela exemplifica um aspecto diferente da formação da teoria, tá? Então, o método das imagens, ele vai estar intimamente associado aos teoremas de unicidade e existência que a gente vai provar. Então, a gente vai provar que, dado uma certa circunstância, um certo conjunto de equações diferenciais, nesse contexto específico, você tem soluções únicas, tá certo? E como você tem soluções únicas, não interessa como você chegou na solução. Se você chegou numa solução, ela é a solução certa, tá certo? E então, o método das imagens ele se vale disso para você conseguir construir soluções
colocando coisas fora do seu problema. Tá? Pode parecer um tanto abstrato, mas vocês veem que é o uso dessa parte da estrutura matemática, da existência e unicidade de soluções. A separação de variáveis é aquilo que a gente também vai ver em física matemática, que é a estrutura de álgebra linear que a gente tem nesses problemas. Tá? Você pode pensar nesses operadores diferenciais como operadores levando vetores em vetores, num certo espaço vetorial. Você pode estudar, então, um problema de autovetores, autovalores. Né? Você pode estudar se esses autovetores, que nos casos vão ser autofunções, formam uma base completa ou não, e assim por diante. Então, isso te dá esse aspecto mais de álgebra linear associado a esses problemas. Tá? Que são lineares como consequência do que foi visto empiricamente. Ou seja, o princípio de superposição, que depois eventualmente resulta na linearidade dos problemas, ele é uma consequência de uma observação física, experimental, que a gente introduz na teoria através da linearidade, tá certo? E que tem como consequência uma série de coisas, inclusive o método de separação de variáveis e essa decomposição em espaços mais simples do seu problema. Tá? E a expansão multipolar, ela vem justamente para nos auxiliar a entender o significado da partícula pontual. Certo? Porque você consegue fazer... A expansão multipolar, ela é um tipo de expansão que a gente faz quando duas escalas do seu problema são muito díspares. Né? Parece vago o que eu falei, mas é assim que funciona na prática. Você tem um problema que está acontecendo aqui dentro de um átomo, dentro dessa mesa, e eu estou olhando de longe. Né? Você não espera que a estrutura do que está acontecendo dentro do átomo influencie o que está acontecendo em escalas aqui do tamanho assim dessa cadeira, entendeu? Então você tem aqui a escala natural dessa cadeira e a escala natural do átomo. Então, se você conseguir organizar o seu problema de forma conveniente, você pode fazer uma expansão nessa razão, da escala do átomo com a escala da cadeira. Tá certo? E esse tipo de expansão nos serve justamente para entender o significado dessa modelagem, por exemplo, da partícula pontual. Tá certo? Que na verdade vai ser basicamente alguma coisa que eu estou vendo de longe o suficiente, né, em que eu só vou perceber o aspecto mais global da coisa e não vou ver os detalhes. E para você diferenciar essas duas coisas, né, o que é mais global e o que é mais local, você usa esse tipo de expansão, nesse caso a expansão multipolar. Ok? E que também vai ser super importante, porque na hora que a gente for fazer o próximo assunto, que é eletrostática em meios dielétricos, a gente usa esse tipo de formalização, né, da expansão multipolar para tentar extrair uma modelagem que faça sentido para sistemas, né, extensos, então conseguir descrever eletromagnetismo em meios dielétricos. Okay? Então, o próximo assunto é meios dielétricos. Os meios dielétricos eles são interessantes justamente porque eles envolvem uma modelagem física. E aqui, pessoal, é outra lição importante desse curso que vale para quase tudo na física. Uma coisa é o empirismo e a fenomenologia inicial, ok? Então você tem ali aquilo que você está estudando, você vai estudar as várias maneiras de que aquele fenômeno ocorre, aí você tenta encontrar umas fórmulas empíricas, e depois você tenta estender, encontrar uma fórmula fechada com poucos axiomas. Beleza. Agora eu sei como isso funciona aqui. Geralmente eu sei como isso funciona num sistema pequeno, de 2, 3 partículas, num caso bem simples. Eu quero agora fazer uma modelagem para um sistema complicado, com milhões de átomos, moles de átomos e assim por diante. Como é que eu faço? Certo? Então esse é o trabalho principal do físico. Quem for trabalhar com experimento aqui, vai ver rapidamente que o bom físico é aquele que sabe quais são as variáveis importantes para aquele problema. Quais aquelas que eu preciso mapear matematicamente, quais que eu posso desprezar, e qual erro eu estou cometendo de desprezar aquelas que eu estou desprezando. Tá certo? Então a gente vai ver um pouco disso nos meios dielétricos. A gente vai ver, o meio dielétrico é um meio que é composto de átomos. Os átomos essencialmente funcionam assim, podem ser pensados como dipolos.
Será que podem mesmo? A gente vai fazer essa modelagem. Se não pudesse, na hora que a gente fosse no experimento, aquela modelagem não estaria certa. E alguém descobriria que, na verdade, tem outro efeito essencial que precisaria ser levado em consideração, e aí a modelagem dos meios dielétricos ia ser feita de forma diferente. Tá certo? Então, essa aqui é a parte que começa, digamos, a ser um pouco mais artística da física, né? Que, no sentido de que não existe um algoritmo de como fazer isso aqui. Né? Não existe uma fórmula, uma receita de bolo que quero aplicar eletromagnetismo nesse contexto. Boto na fórmula e ele me diz como eu vou fazer. Não. O físico tem que entender, tem que ter uma certa intuição do que está acontecendo, fazer uma tentativa de modelagem, perceber que ele não modelou uma coisa ou modelou outra que não precisava, certo? E refinar aquela metodologia até conseguir encontrar uma maneira de escrever sistemas físicos macroscópicos de forma razoável, tá certo? Isso tudo geralmente vem empacotado para vocês. Modelo de elétrico. Modelo de elétrico é assim. Por quê? Porque é assim. E aí você tem aqui os dipolos. Por quê? Porque os átomos são matérias com dipolos. Por que parece? Porque é assim. Certo? Parece que isso é fácil, parece que isso foi feito e era óbvio, mas não é, entendeu? Então eu vou tentar discutir um pouco com vocês por que a gente faz aquela modelagem, se faz sentido, se não faz sentido, até onde faz sentido, né? Onde que ela falha, como é que a gente lidaria com aquilo e assim por diante. Certo? Então, os conceitos que a gente introduz aqui para fazer a modelagem dos meios dielétricos vão ser o conceito de polarização, campos em meios dielétricos e o vetor de deslocamento. Então, novamente, pessoal, isso aqui vão ser coisas muito particulares que vão estar associadas diretamente à maneira que a gente fez essa modelagem simplificada de meios dielétricos. Isso não significa que todo meio dielétrico seja descrito assim, isso não significa que essa seja a única forma, tá certo? Não significa que está descrevendo todos os fenômenos relevantes em todas as situações, tá certo? É só uma modelagem específica para fenômenos dielétricos, tá? Em seguida, a gente vai ver campos magnéticos. Então, a gente vai ver a mesma evolução. Né? Do empírico para a teoria. Tá? Mesma coisa. As pessoas começavam, em princípio, não tinham a menor ideia de que existia uma relação íntima entre o campo elétrico e o magnético. Né? Você tinha ali fenômenos magnéticos, você tinha um objeto que fazia uma força no outro, e você calcula como aquela força se dava. Bota dois aqui, você atrai de uma forma, você bota dois aqui, você atrai de outra forma. Depende aqui, né, das posições e das direções das coisas também, um pouco diferente, porque você vê que o eletromagnetismo, a eletrostática, ela só vai depender geometricamente do único objeto geométrico que você tem. Onde está a carga e onde a carga está aplicando força. A única coisa que você tem é um vetor, que liga essas duas coisas. Então, você não tem como ter uma teoria, a não ser que você tirasse do bolso um outro campo vetorial, que dependesse de outra coisa, a não ser simplesmente desse vetor que liga a carga ao ponto de aplicação da força. Tá certo? No caso do campo magnético, vocês vão ver que o campo magnético em si, ele tem associado a ele uma direção. Quer dizer, o campo elétrico também tem. Eu quero dizer que a carga que está gerando o campo magnético, o que é que seja que esteja gerando o campo magnético, também tem associado a ela uma direção. Tá certo? Então, na verdade, é por causa disso que muda a estrutura, né? Porque a geometria é a mesma, só que o tipo de objeto que a gente está considerando agora é diferente. Por isso que você tem uma diferença entre o campo elétrico e o magnético. Certo? A gente vai ver isso também com uma boa dose de detalhes, tá? Aí a gente vê força de Lorentz. A gente vê
divergente rotacional. Tá? Isso aqui é a decomposição, tá? Decomposição dos campos, que é aquilo que a gente vai ver lá no começo do curso. E aí a gente segue a mesma coisa, tá? A gente vai aqui... Acho que eu não preciso botar isso aqui. Técnicas de soluções. Tá? E nessas técnicas de soluções, a gente vai ver a extensão daquilo que a gente viu para o campo elétrico para o campo magnético. Né? Mudando um pouco, por causa da natureza diferente das estruturas, a gente tem que adaptar as técnicas para funcionar para o campo magnético. Tá? Mas vai ver que não vai mudar muita coisa. As ideias são as mesmas, só muda, né, essas características da fonte de um e da fonte do outro. Okay? E finalmente a gente vai ver em magnetismo a gente vai ver magnetostática em meios materiais, tá certo? Então a mesma coisa. A gente vai criar uma modelagem física que nos permite descrever materiais magnéticos, tá? Macroscópicos, tentando tirar só a essência daquilo que a gente precisa para descrever esses objetos. Com todas aquelas ressalvas que eu fiz em caso dos dielétricos, tá? É particular, em casos simples, o campo elétrico fraco, no caso o campo magnético fraco e assim por diante. Quando você sai de uma dessas restrições, aquela descrição eletrostática que a gente, né, dos dielétricos lá atrás e agora do magnetostático também não vai parar de valer, ok? Então a gente vai ver aqui para ver isso, a gente vai ver magnetização. E a gente vai ver campo H. E finalmente, tudo dando certo, a gente chega em eletrodinâmica. Eletrodinâmica, tá certo? Então, olha que interessante. A gente começa com uma teoria que é eletrostática, tá certo? Aí a gente vai para uma teoria magnetostática, que, de certa forma, a gente percebe que são os mesmos objetos que estão gerando. No caso, a presença de um gera o campo eletrostático, e a presença dessa mesma coisa em movimento gera o campo magnético, magnetostático. Por que magnetostático? Porque a gente não quer que essas cargas se movimentem de maneira muito complicada. Tá certo? A gente quer que eles se movimentem de uma forma em que o movimento se preserva no tempo. Né? Ou seja, imagina que você tem várias partículas girando dentro de uma espira, de forma que a densidade da espira não muda nunca, nem a densidade de carga muda nunca. Então, por mais que tenha movimento, está tudo estático. Tá certo? Então, a gente consegue descrever magnetostática e eletrostática nesse sentido. Quando você começa a colocar essas equações juntas, você consegue perceber uma certa analogia entre essas equações. Né? E umas certas relações de consistência que tem a ver entre elas. E aí o que aconteceu aqui foi o Maxwell percebeu que elas não eram totalmente consistentes, então ele percebe isso e inclui um termo a mais numa equação, que é uma maneira nova de gerar campos eletromagnéticos, tá certo? E chega na eletrodinâmica. E vocês podem se perguntar, mas poxa, como é que eu consegui sair de uma teoria eletrostática e de uma outra que era magnetostática e cheguei numa teoria dinâmica? Né? O que é uma dúvida super razoável. Eu estou fazendo um experimento em que eu boto aqui uma carga, boto outra carga, e espero as coisas pararem de se mexer e meço a força no meu dinamômetro aqui. E isso está me dando a eletrostática. Como é que eu tiro a dinâmica disso? Tá certo? Então, de certa forma, vamos chamar de sorte. Essa teoria ela tem uma série de características matemáticas que fazem com que, uma vez que você determina essa parte eletrostática, magnetostática, você já determina também o que acontece dinamicamente. Não existem termos novos que poderiam aparecer
que poderiam aparecer somente no caso em movimento e que não aparecem no caso estático. Você já consegue, através da consistência matemática, que é o que o Maxwell encontra, e das estruturas que você obteve antes, já encontrar a eletrodinâmica. Tá certo? Tanto que durante muitos e muitos anos, até hoje, inclusive, as pessoas tentam encontrar extensões do eletromagnetismo, né, que não seriam inconsistentes com a parte eletrostática, que é muito bem conhecida, né, mas que talvez a eletrodinâmica, num contexto cosmológico, ou, né, uma interação com um campo gravitacional forte, muito forte, né, faria alguma diferença. Certo? Então a gente vai ver o nascimento da eletrodinâmica, a gente não vai estudar a eletrodinâmica, isso é assunto do curso, né, de Eletro 2, mas a gente vai ver o nascimento nesse sentido, né, da consistência entre as teorias, formando as equações de Maxwell, né, e para isso a gente vai precisar de força. Força eletromotriz, indução, indução eletromagnética, tá? E que isso tudo aqui culmina nas equações de Maxwell. Tá? Aqui é o começo de tudo, tá? Aqui é onde a gente percebe que existe a dinâmica própria, né, do eletromagnetismo, que é aquilo que eu estava falando para vocês lá no começo, que além da resposta à presença de cargas e movimento de cargas, você também tem aquilo que a gente pode chamar de campo eletromagnético na sua dinâmica essencial, certo? Você encontra as equações aqui para propagação de ondas eletromagnéticas e assim por diante. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Bom, esse é o panorama do curso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Algum pedido, sugestão? Isso, física e matemática. Eu vou dar listas, eu vou tirar exercícios da minha cabeça e eu passo numa lista para vocês, um PDFzinho, vocês mandam lá no Classroom, os monitores corrigem, claro que se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. A gente tem as aulas de sexta para... Eu faço as questões da lista com vocês na sexta-feira, toda vez que vocês quiserem, sem problema nenhum. Inclusive, eu acho que é o que a gente vai fazer, tá? Mas é isso, 40% da nota, 60% da nota vão ser 3 provas, cada uma com 20% da nota. Tá certo? Olha, tudo dando certo, eu gosto de dar na prova aquilo que eu sei que eu passei com vocês. Então, geralmente, eu tenho lá as listas, eu seleciono 3, 4 exercícios da lista, se forem curtos, ou 1, 2, se forem mais longos, para ser como a prova. Certo? A não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, eu pretendo fazer a mesma coisa, tá? Eu passo a lista. Quem fizer todos os exercícios da lista sabendo o que está fazendo, vai fazer a prova e tirar 10. Eu prefiro no Classroom. Se algum de vocês não quiser, aí vocês me entregam, eu tiro a foto e boto no Classroom. Oi? Presencial. Eu gosto da entrevista, né? Só que ela toma muito tempo. Talvez uma das provas eu faça entrevista, eu ainda não tenho clareza, tá? No programa eu botei até 3 provas, estava justamente pensando nisso. Porque na entrevista você sente bem quem sabe e quem não sabe. E às vezes me ajuda a pensar onde que eu preciso falar melhor, onde eu preciso falar mais rápido, mais devagar. Tá? Isso é outra coisa que eu vou precisar da ajuda de vocês, em relação à velocidade. É um pouco complicado, porque em outros anos os alunos iam me pedindo para diminuir a velocidade, e aí o conteúdo vai ficando muito apertado. Mas, ao mesmo tempo, se eu for uma velocidade muito díspara do que vocês estão conseguindo acompanhar, é ruim para vocês, assim, é inútil para vocês, entendeu? Então, eu tento fazer o meu melhor em não acelerar demais, mas também não frear demais, certo? E aí vocês vão me dizendo o que vocês acham. Mais alguma coisa? Para esse início de curso, você tem uma recomendação de livros? Eu vou seguir o Griffiths. Tá? Minhas aulas, elas são
elas seguem a sequência que está no Griffiths, mas não necessariamente são exatamente o que tem lá, tá certo? Mas é quase 80% do que tem lá. Às vezes eu falo uma coisa a mais, mas é basicamente o que tem no Griffiths. Né? Eu acho que, como nesse caso a gente tem o livro e ele tem razoavelmente bem tudo que a gente precisa, o que eu fiz nos outros anos é que tem um assunto ou outro, por exemplo, que eu encontrei um paper numa revista de ensino, explicando uma coisa de eletromagnetismo lá que eu achei super interessante. Aí eu postei no Classroom, e aí quem quis leu o paper também como referência adicional. Então, se eu for encontrando coisas assim interessantes, complementares, eu posso botar no Classroom para vocês também. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por hoje. Tá? A gente começa, de fato, amanhã, né? Amanhã é eletro, e quinta à tarde é física matemática, e sexta-feira a gente já... desculpa, só uma coisa que eu esqueci de falar. Para aquele primeiro assunto de álgebra de Gibbs, de análise vetorial, eu tenho umas minhas notas pessoais que eu vou postar no Classroom, tá? Um PDF, e a lista vai estar lá já. Tá certo? É um PDF com a explicação das coisas todas que a gente vai ver e a lista de exercício, que são os exercícios que vão estar nessas notas. Certo? Valeu, pessoal.